Vamos ver. Tudo beleza? Padre, a gente está ansioso para essa live, não, né? Aí é muita desmoralização. Aí aqui acaba com a nossa live, padre. Não, mas olha, essa live, pessoal, é para todo tipo de gente, viu? Nós somos cristãos, mas essa live é para todo mundo, porque a ansiedade é um assunto, né, que se estende para todo mundo, né, padre? É. Ninguém imune, nem cristãos, nem não cristãos. Somos Exatamente. todos feitos do mesmo barro, não tem jeito. Do mesmo barro, exatamente. Pessoal, deixa eu apresentar o Padre Antônio para vocês. O Padre Antônio, ele é doutor em Teologia Sistemática pela PUC, no Rio de Janeiro, e ele é assistente eclesiástico da Renovação Carismática Católica na Arquidiocese do Rio. Mas a credencial que eu mais amo dele é que ele é apaixonadíssimo por Jesus. E a segunda credencial que eu mais amo nele seria a terceira, né, padre? Primeiro foi esse catatal de... Ele fala muitas línguas, mas ele não fala isso para ninguém. Então eu fico vendo assim, tem um italiano falando, chamam o Padre Antônio. Tem um americano falando, chamam o Padre Antônio. Mas ele não fala para ninguém, ele fica na dele, quietinho. Mas olha, a terceira credencial que eu mais amo no Padre Antônio é, parafraseando o filósofo Erasmo Carlos, ele é realmente meu amigo de fé e meu irmão camarada. Ele é meu Tá certo. amigão mesmo. A gente tem caminhado juntos há uns 13 anos já, né, padre? Por aí, né? 2007, 17, 18, 19, 21, 15? 15 15 anos. anos. 15 anos. Nós temos um grupo, né, a gente chama de grupo da Unidade dos Cristãos, que são protestantes e católicos orando juntos, intercedendo, clamando, chorando, né, padre? Isso tudo juntos há pelo menos 15 anos. E nesses 15 anos de caminhada, a gente já dividiu muita coisa. Alegrias, tristezas, mas principalmente o vínculo que nos une. E é um prazer ter você aqui essa noite, padre. Esse tema, Maravilha. para quem não sabe, pessoal, o pessoal daí do, né, o pessoal do Padre Antônio, para quem não sabe, eu sou psicóloga clínica. E hoje a gente vai falar sobre ansiedade no cristão, né? Nossa, quer dizer que o cristão não está imune, Andréia? Não está imune? Ele deveria ser um super-homem, uma super-mulher? É, mas assim, no consultório, e provavelmente lá onde o padre atende, na igreja dele, ele é pároco, pessoal, ele é pároco na Nossa Senhora de Fátima, ali no Meier, na Rua Adriano. A missa dele bomba, bomba. Primeira vez que eu fui, eu fiquei do lado de fora e falei, nossa, vou nem conseguir entrar. Fiquei do lado de fora, lá tentando um buraquinho. Aí cheguei lá, estava todo mundo adorando, de mão levantada. Falei, uau! E aí, quando eu assisti a palavra do padre, aí foi o início do vínculo. Falei, que palavra! Quero ouvir esse homem falando mais. Estou ouvindo até hoje, padre. Isso é sinal de que Padre, você é paciente. eu sou paciente. Primeira coisa que eu queria começar falando, eu estava vendo aqui a origem no latim e a origem no grego, né? No latim é ansia, eu não sei pronunciar, pessoal, não falo latim. E em grego é anschein, ou anschein, não sei. Mas o significado de ânsia no latim é um lugar estreito, né? E no grego é um lugar que sufoca, um lugar que oprime. Né? Eu acho que faz muito sentido, né, padre, essa definição. Mas, padre, deixa eu jogar a batata quente para você. Por que os cristãos estão tão ansiosos, padre? Me fala um pouco disso. É. André, olha, a impressão que eu tenho, né? Eu não sou psicólogo, então a minha visão, ela tem uma outra, vamos dizer assim, um outro ponto de vista, né? Apesar de a gente acabar tendo até por necessidade vamos dizer assim, desenvolver um certo tato no trato com as pessoas, né? Talvez por Sim. isso
a gente possa conversar sobre esse assunto, né? Mas, em primeiro lugar, me parece que o que a gente falou no início é muito sério, né? Primeiro, nós não estamos imunes a nenhum tipo de dor, seja a dor do luto, seja a dor da solidão, seja a dor do desânimo, seja a dor da ansiedade. Essas coisas todas, elas são parte da vida. Perder alguém querido é parte da vida. Sentir-se oprimido por situações é parte da vida. Sentir pressão é parte da vida. Mas todas essas coisas podem se tornar sofrimento quando elas atingem uma dimensão, um nível que acaba esmagando a gente, né? Hoje, sim, nós que não somos imunes a nada disso, nós estamos passando pelo mesmo processo de exaustão que todas as outras pessoas que fazem parte do nosso ambiente, do nosso dia a dia. Nós vivemos num mundo de estímulos excessivos. Nós vivemos num mundo que o tempo inteiro atrai a gente para o mega. A gente tem informação sobre tudo, mais do que a gente é capaz de absorver. A gente tem uma impressão de urgência, como se a gente tivesse que se envolver e, de alguma maneira, responder a tudo o tempo todo. Essa sensação de urgência, ela acaba colocando a gente nesse lugar de opressão. É como se a gente sentisse uma mão constantemente sufocando a gente, né? E muita gente que tem ansiedade em graus extremos, ou a ansiedade generalizada, né, acaba sentindo esse tipo de coisa fisicamente, né? A sensação de perda do fôlego, né? A sensação de alguma coisa apertando até essa região aqui, né? Apertando o peito. Nós somos empurrados para isso. Por essa, eu não vou dizer por esse ritmo, mas por essa falta de ritmo do nosso dia a dia, que empurra a gente continuamente para essa janela sobre o mundo, que acaba sendo não uma janela que alarga o nosso horizonte, mas uma janela pela qual a gente é intoxicado o tempo inteiro com um excesso de cobranças, de expectativas. A gente acaba trazendo isso para a gente, né? O ansioso normalmente é alguém que tem pouco filtro, então ele traz tudo demais para ele, né? Então tudo vira uma cobrança excessiva, tudo parece que tem a ver com ele, né? E a gente acaba se envolvendo em mais coisas do que dá conta, né? A gente acaba exagerando, seja vamos dizer assim, a velocidade dos nossos pensamentos, como a velocidade das nossas ações, né? Daí aquela expressão que a gente ouve muita gente dizer, né? Eu estou trabalhando que nem um louco, eu estou estudando que nem um louco. Quer dizer, a gente se maltrata muito, né? A gente não respeita limite da gente mesmo. Acaba sendo, e aí eu trago para o lado de cá, né? Uma sensação de muito falsa que o mundo nos dá vamos dizer assim, de controle, de onipotência que a gente tem que exercer, mas isso não cabe a gente. Então chega uma hora que tudo isso dá lugar à exaustão, ao desânimo, à decepção, né? Então é como se fosse uma freada brusca, né? Daí muita gente acaba entrando em quadros depressivos, né? Uma ansiedade não trabalhada, ela pode chegar depois a um ponto de descida, de depressão, porque você de repente percebe que nunca consegue, nunca tá bom o bastante, nunca se chega àquilo. E aí vou dar uma alfinetada, tá? Às vezes parece que o que a gente ouve na igreja não vai muito na contramão disso tudo, mas acaba reforçando muito tudo isso, né? Quer dizer, quando na igreja... Pois é, quando na igreja a gente passa uns para os outros a impressão de que a gente tem que ser super-herói, não tá legal, né? A igreja está deixando de ser um lugar de cura, né? O Papa Francisco gosta muito de comparar a igreja com um hospital de campanha, né? Ou seja, um hospital que você monta no meio de uma trincheira. Quando o Nosso Senhor fala da parábola do bom samaritano, é interessante porque ele fala que o samaritano leva o homem caído a uma hospedaria onde vão cuidar dele. E isso sempre foi entendido como imagem da igreja. Então, quando a igreja deixa de ser um lugar de cura, onde você pode, inclusive, dizer, olha, eu não estou bem, olha, eu não dou conta de tudo, e passa a ser mais um lugar de cobrança,
em que você tem que dar a impressão de que está sempre bem, de que está sempre dando conta, como se fosse um super-herói, a gente está deixando de cumprir a tarefa e a missão da gente, e a gente está dando a impressão de que, pronto, nós somos uma, como é que a gente pode dizer, né? Um clube dos perfeitos ou um clube da turma que aguenta. Não dá. Sim, muito bem colocado. Padre, você falou uma coisa muito interessante. Você falou aí no meio do que você falou que parece que tudo é acerca de nós, né? Tudo é a partir de nós e tudo. E o que eu tenho percebido na clínica, atendendo, é que a ansiedade ela tem muito a ver com controle, né? E um versículo do Nosso Senhor que tem me intrigado, assim, eu tenho citado para todo mundo, né? Pode ser cristão, pode ser um bandista, pode ser ateu, pode ser. Fala, meu amigo, deixa eu falar uma coisa que Jesus disse. A pessoa fica assim, tá bom, né? Lá naquele compêndio de Mateus 6, né? Onde existe tudo, o Pai Nosso e as bem-aventuranças, aquele compêndio. Para mim é um compêndio de Jesus ali. Ele fala sobre as solicitudes, né? As solicitudes da vida, não andeis ansiosos por coisa alguma, que é a vez de comer, que é a vez de se vestir. E Jesus vem falando. E por fim, padre, ele fala uma coisa que para mim é fantástica. Basta cada dia o seu mal e o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Isso, para mim, é sensacional. Por quê? Porque o ansioso, ele desconecta o pensamento da ação. Então, ele está sempre pensando fora do que ele está fazendo. Certo? Se eu estou almoçando, eu estou pensando em quem eu vou atender daqui a pouco. Você está fazendo a missa, mas está pensando que tem que estudar não sei o quê. Então, assim, existe uma desconexão entre o que eu estou pensando e o que eu estou fazendo. E Jesus fala o seguinte, olha, o dia de amanhã não é você que vai cuidar, não. Você pode até, e eu falo para os meus pacientes, padre, o seguinte, olha, você pode até se programar, mas você não pode se precaver. Uhum. Porque às vezes a pessoa pode entender isso, ficar num berço esplêndido e falar, bom, já que o dia de amanhã cuidará de si mesmo, eu não vou mais estudar, não vou mais trabalhar, Jesus bate na porta, né, e resolve a minha vida. Mas não é isso. Você pode se programar para o dia a dia, mas não tem como você se precaver, porque quando eu tenho controle, é o que você falou, as coisas são a partir de mim, né? Eu cuido de todo mundo, eu tenho a solução para todas as coisas, eu estou sendo onipotente. Sim. Tentando ser onipotente. Né? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Essa passagem de Mateus 6, ela tem cada detalhe muito legal, né? Porque Jesus diz assim, olhem para as aves do céu. Elas não ceifam, elas não colhem. Olhem para os lírios do campo, eles não tecem. É interessante porque cada uma dessas atividades, no tempo de Jesus, era uma atividade propriamente masculina e uma atividade propriamente feminina. Eu pensava nisso. Pois é, semear e colher, trabalhar na agricultura era trabalho do homem. Tecer e fiar era trabalho da mulher. Então Jesus também está dizendo, olha só, você que é homem, você que é mulher, você que tem este tipo de atividade, aquele tipo de atividade, esse tipo de preocupação, aquele tipo de preocupação, é como se ele quisesse abrir o leque e dizer, olha, também você, né, também você, cuidado para não deixar que a preocupação exagerada acabe sequestrando você. Porque o problema do ansioso, eu assim, usando uma imagem, né? Eu acho que o ansioso é alguém que passa o dia correndo numa esteira. Correr na esteira, apesar de ser uma coisa que a gente usa, né? Porque a gente não anda muito por aí, né? É frustrante, né? Porque você corre para chuchu e quando você acaba de correr, você está exatamente no mesmo lugar que você estava. E cansado. Né? O ansioso é isso, né? O ansioso, ele chega no final do dia exausto, porque a cabeça dele trabalhou pra caramba, ele imaginou 1000 quadros diferentes, ele imaginou problemas que sequer existiram, né? Enfim, né? E no fundo, ele não conseguiu sair muito do lugar. Por isso que você falou. A cabeça funciona muito,
mas a atividade não acompanha, e às vezes a cabeça funcionar muito não significa que ela está funcionando bem. Isso é um outro problema, né? Pensar muito não significa que você está pensando bem. Então você não conduz, você não ordena a sua atividade. Muitas vezes a pessoa ansiosa, ela pensa 1 milhão de coisas, ela se propõe 1 milhão de coisas e acaba não conseguindo sair do lugar e fazer sequer um pedacinho daquelas coisas. Porque ela está sempre se antecipando a problemas que nunca estão nesse único lugar onde a gente é capaz de mexer, que se chama hoje. Hoje, né? Hoje. É interessante porque quando Jesus conta a parábola da semente, né? Jesus compara muito a palavra dele e o reino de Deus com sementes, né? Já para pegar no pé do ansioso, porque o ansioso não quer a semente, ele quer o negócio pronto, logo, não, quer o fruto, né? Já quer comer o fruto da árvore. Pois é, Jesus diz assim, existem sementes que são sufocadas pelas preocupações exageradas. E eu acho que trazendo para a nossa vida cristã, eu acho que esse é um problema. Quando eu me preocupo excessivamente com o dia de amanhã, quando eu já crio quadros na minha mente, quando eu já trabalho com soluções que eu ainda não tenho, porque elas ainda estão na mão de Deus, mas eu já estou preocupado com aquilo, eu acabo sufocando o que Deus está fazendo dentro de mim. Quer dizer, em nome daquilo que ainda não está feito, não está pronto, eu sufoco o que Ele já está fazendo hoje dentro de mim. A preocupação exagerada tem o poder de fazer isso. Sufocar a voz de Deus. Sufocar a direção de Deus, que é o que a gente mais precisa, no fim das contas, para viver. Começando por esse dia, que é o que está mais perto de mim, e é aquele no qual eu encontro a Deus e posso me mover, que é o dia de hoje. Então, na verdade, é um cansaço constante, é uma agitação constante, numa vida que muitas vezes não se move, porque está desconectada do hoje, do aqui, do agora, que é sempre o lugar onde a gente encontra Deus, onde a gente tem recursos para fazer algo legal, para fazer algo bom, né? E sempre, talvez, né, movidos por essa coisa que você falou, e aí a gente volta para ela, que é a fantasia, a ilusão do controle. Né? Eu tenho que controlar, eu tenho que dar conta, eu tenho que segurar isso. Né? Eu não sei se, né, eu tenho certeza que você conhece, né? Mas tem um filósofo muito interessante, né? Muito interessante, Heidegger. Ele é um filósofo existencialista, né? E ele dá umas definições de homem. E uma das definições que ele dá de homem é aquele ser que se preocupa. É interessante porque ele trabalha a preocupação também do ponto de vista do sonhar, do plano. Tudo bem. Mas se você perguntar para Jesus, homem é o ser que se preocupa? Eu acho que Jesus vai dizer assim, olha, na minha ótica, homem é o ser que confia. E confiando, ele avança em direção ao amanhã. Mas sabendo que ele não pode invadir o amanhã, ele não pode antecipar o amanhã, ele não pode empurrar o amanhã mais para frente. Ele não se preocupa no sentido do eu vou, de algum modo, encontrar o segredo, a fórmula mágica, para controlar o que vem pela frente. Porque é aí que a gente se perde. Se você entende o homem como o ser que se preocupa, talvez de uma maneira mais dura do que Heidegger pensou, né? Você vai pensar sempre o homem como o ser que, de algum modo, está tentando puxar para perto aquilo que, sabe, está longe, ele não tem como fazer violência ao amanhã. E ele vai ficar tentando fazer isso todo o tempo. Se você pergunta para Jesus, bom, qual é a postura que a gente deve ter diante da vida? Jesus vai dizer, ao invés de preocupar, confia. Na verdade, a gente está falando de posturas diante da vida. Né? Como é que eu recebo a vida, né? À medida que ela vai chegando? Como matéria-prima para me preocupar mais ou como matéria-prima para confiar mais? Perfeito, perfeito isso. Agora, padre, pensando aqui, quando eu trabalho os pacientes, você percebe que existem estruturas já formadas. Então, assim, são modos de enfrentamento.
que podem ser disfuncionais. O cara está sobrevivendo daquela maneira. Então, você tem que desconstruir, né? Porque até então a pessoa pensa com a estrutura ansiosa. Então ela se acha esse ser onipotente que está no amanhã, está no hoje, está resolvendo tudo, está cuidando de todo mundo, ela fez essa estrutura. Então, para você, pensando aqui em Romanos 12, né, renovai-vos, transformai-vos pela renovação da vossa mente, quer dizer, essa coisa do... Se Jesus falasse quem é o homem é um ser que confia, esse ser que se preocupa, ele tem que ser desconstruído. E às vezes, padre, já existe uma coisa patológica, entende? Aquilo já está enraizado. Então, é um trabalho, às vezes, que você faz. Claro, né, padre, que no reino que a gente acredita e vive, que é o reino espiritual, é claro que existem os milagres. É claro que existem coisas que acontecem repentinamente. Mas a grande maioria vai sendo paulatinamente. O que você está rindo, padre? Eu estou rindo porque possivelmente Deus, quando Ele quer trabalhar um ansioso para valer, Ele não vai dar um milagre. Não vai. Porque o milagre é para já. E o ansioso precisa exatamente do contrário, que é reconhecer que a vida tem um ritmo, que a vida é um caminho, e que isso é uma das coisas que faz a vida ser bonita. Né? O ansioso, ele se priva muito disso. Né? Sim. É aquela história... O ansioso, quando ele faz uma viagem, ele não percebe que uma parte boa da viagem é ver a paisagem. Ele só está pensando em chegar. E aí ele perde um bom pedaço, que é o pedaço do caminho. E às vezes, e aí, né, como as coisas são sistêmicas, né, elas vão crescendo, ele acaba pilhando quem está em volta e tornando, vamos dizer assim, a viagem de quem está em volta complicada. Ele contamina, né, padre? Ele contamina. Porque ele nunca está bom, nunca é o bastante, nunca está nada acontecendo, né? Porque, na verdade, ele quer que as coisas aconteçam imediatamente. E as coisas desabrocham como semente. E aí, o cara ansioso, né, falando desse extravasamento aí, né, ele acaba se tornando um cara mega cobrador, né? Incapaz de dar feedbacks legais. Poxa, que bom isso aqui que a gente fez, né? Poxa, que bom. Porque se não for uma coisa 1000%, não vale. Né? Então, por isso que eu estava rindo, porque eu falei, cara, eu acho que se Deus quer curar o ansioso, uma parte da cura é não fazer um milagre. Porque senão ele não consegue. Né? Não certo nunca, né, padre? Pois é, cara, faz parte do negócio porque não é uma cura como uma cura física, né? Como de fato pode. É como você falou, é a reconstrução de uma estrutura dentro. Isso é muito lindo, cara. E isso, de fato, existem modos como Deus faz isso na vida da gente, né? Quando Ele nos dá tempo. Né? A gente está vivendo um tempo de misericórdia de Deus. Né? Eu acho que quando a gente encara o prosseguimento dos nossos anos de vida desse jeito, como a gente se torna grato a Deus. Eu fico me lembrando como eu era ansioso, né, com 20 e poucos anos, e como de um tempo para cá eu tenho conseguido levar as coisas de uma maneira mais leve, e estou conseguindo, e estou achando isso um barato, curtir mais o caminho, e não só ir ticando, porque o ansioso faz isso, né? Ticando as tarefas cumpridas. Né? Não, eu estou curtindo as coisas à medida que elas acontecem. E eu estou dizendo, Senhor, obrigado, porque eu estou ficando velho. Porque eu percebo que isso é parte desse processo de vida que significa também envelhecer do ponto de vista natural, mas do ponto de vista do espírito, é ter o seu homem interior robustecido. E aí eu entendo, caramba, que legal, Senhor. Quer dizer, então, que é verdade. Com o tempo, o espírito não se encarquilha. Com o tempo, ele se renova. Isso é bom demais. Então, isso faz parte, eu acho, pela minha experiência pessoal, né, da cura constante da ansiedade, ou do submeter a ansiedade a Cristo, como diz Paulo na segunda carta aos Coríntios. Eu amo aquela passagem, né, em que ele fala de
derrubar fortalezas, submeter os pensamentos a Cristo. Isso é um caminho que constantemente tem que ser feito, a gente tem que trilhá-lo muitas vezes, né? É uma postura que a gente tem que assumir. E com relação à ansiedade, isso é constante e é muito legal. Eu acho que um dos sinais que a gente está sendo tocado na nossa ansiedade é quando a gente percebe que está fazendo esse caminho legal. Tudo não se resolve de uma vez, né? Mas eu acho que isso é parte da cura, né? Sim, é parte do saber, eu gosto dessa palavra, fazer o manejo do negócio, né? Agora, André, correndo o risco de estar falando demais, tem um salmo... hoje a noite é sua, eu só estou aqui de entrevistador. Tem um salmo que eu acho lindo, né? E que ele fala desse caminho de cura constante, esse caminho que é progressivo como todo caminho. Jesus disse que a vida cristã, aliás, né, que o diga o nosso querido Otmani, né, que tem um livro maravilhoso chamado Vida Cristã Equilibrada, ele diz assim, Jesus comparou a vida cristã com duas coisas, uma porta e um caminho. Uma porta você atravessa com um passo. Um caminho você nunca faz com um passo só. Então, na vida cristã, nós nascemos de novo. Essa é a porta. É um passo. Eu sou uma criatura nova. Mas depois que eu atravesso a porta, eu faço um caminho. E eu não vou fazer um caminho inteiro num passo só. Jesus se chamou de caminho. E os cristãos primitivos, antes de nós recebermos o nome de cristãos, era assim que eles identificavam o cristianismo. Paulo foi para Damasco para pegar e prender aqueles que seguiam o caminho. Caminho era o nome do cristianismo. Então eu acho que isso já diz muito, né? Quer dizer, sabe, que bom. Meu irmão ansioso, minha irmã ansiosa, bem-vindo ao caminho. Vamos fazer esse caminho com isso ritmo. Existe, padre? Cristão ansioso, isso existe, padre? Tá falando filha, padre. Vamos dizer assim, existe o cristão que está descobrindo na fragilidade da ansiedade o quanto de recursos ele tem na força da palavra de Cristo. Eu acho que esse é mais um motivo para um cristão que está aprendendo a lidar com a sua ansiedade, é mais um motivo para ele ser grato. Porque há muita gente que não tem tantos recursos, que tem que se virar com muito menos. Sabe? Que tem que se virar, eventualmente, com a ajuda de um profissional, que em alguns momentos é fundamental para a pessoa conseguir dar um passo sozinho, com alguém, porque caminhar, às vezes, sozinho é muito mais complicado, né? Sim. Agora, isso é muito legal. Senhor, obrigado, porque na tua palavra eu tenho tanta inspiração para me ajudar, né? Então, falando aqui do Salmo 41, 42, né? Na sua Bíblia aqui também, né? Mas vai falando. Esse salmo é legal porque ele tem um pedaço dele em que o salmista ensina a gente a fazer uma coisa que de vez em quando a gente tem que tentar fazer. O salmista conversa com ele próprio. E ele conversa de um jeito legal. Esse é que é o desafio, né? Dentro da gente, você sabe disso melhor que eu, existe uma parte da nossa alma adoecida, mas existe uma parte que está saudável. Existe uma parte da nossa alma que está sendo arrastada pela ansiedade, e existe uma parte da nossa alma que consegue ainda recordar da palavra do Senhor e ter gratidão pelo dia de hoje. Então, o que a gente tem que tentar fazer? Fazer a parte saudável, conversar com a parte doente. E fazer com que... Aconselhar. Fazer com que esse momento em que a gente está conversando com a gente mesmo seja um momento bom. Então, um cristão, ele consegue fazer isso. Ele tem recursos para isso, que infelizmente muitos outros não têm. Muitas vezes as nossas conversas íntimas são muito ruins. E a gente se puxa ainda mais para baixo. Um cristão, ele sabe que a parte saudável da alma dele está ancorada no Espírito Santo. E que o Espírito Santo não vive nele para empurrá-lo para baixo, para recriminá-lo, mas para ajudá-lo a se lançar nos braços do Senhor, para encontrar paz, salvação. Então, o segredo é fazer com que a parte saudável converse com a parte doente e a inspire, e a anime, e a compreenda.
lá no versículo 12, pelo menos, né, do Salmo 41, para mim, para você deve ser versículo 11 do Salmo 42. Diz Para mim assim, deve ser o 8. o 11 do Salmo 42. Vê se tem alguma coisa mais ou menos assim. Por que te deprimes, ó minha alma, e te inquietas dentro de mim? Espere em Deus, porque ainda hei de louvá-lo. Ele é minha salvação e meu Deus. Eu acho lindo a parte saudável perguntando para a parte doente: por que você está assim? Cara, a tendência da gente é se massacrar. Você não pode estar assim. Você não devia estar sentindo isso. Você não... E não me parece que essa é a maneira do Espírito Santo falar com a gente. E, portanto, não é a maneira como a gente deve reproduzir as nossas falas interiores, né? Jesus muitas vezes se aproximou das pessoas com compaixão. Essa palavrinha no Novo Testamento ela é fundamental. Muitos milagres de Jesus começam com essa palavra, compaixão. E parece que a gente não sabe exercitar isso sequer com a gente. E imagina se a gente vai saber exercitar com os outros, né? Então, a gente ser capaz de dizer para a nossa parte doente: por que você está assim? O que houve? Né? E deixar ela falar. Mas então encorajá-la. Olha, por que você está se inquietando assim? Né? Espere em Deus. Você ainda vai louvá-lo. Quer dizer, isso não vai durar para sempre. Essas coisas vão mudar. Você ainda vai encontrar maneiras de louvar a Deus. Você vai encontrar. Porque Ele é a tua salvação. Né? Apresentar para a gente mesmo o Senhor como nossa salvação, como nossa paz, como nossa calma, como nossa tranquilidade. Sabe, a gente podia ser um pouco mais amigo da gente, né? Eu acho que nessas horas é uma maneira de lidar com a ansiedade quando ela chega. Ela às vezes chega invadindo e não tem muito como impedir. Tem horas que não dá, ela invade. Boa, né? Mas o negócio é que ela invade, mas eu não preciso deixar ela montar acampamento, né? Então, ela invadiu, assim que eu me aprumo de novo: ei, por que te deprimes, minha alma? Por que você está ansiosa? Por que essa preocupação exagerada? Volta a confiar, Ele está no controle. Vamos lá, o que Ele está pedindo de você agora? Agora, né? Trazer de novo para aqui, para agora. Eu acho que esse tipo de conversa amiga, saudável, da gente com a gente mesmo, como o salmista fez, né? Ele não se distratou, ele não se detonou. Né? No fundo, a gente se detona porque a gente não suporta, o nosso orgulho não suporta ser ferido pela notícia da nossa fragilidade. Né? Então, é por isso que a gente se detona, não é por outro, não é porque a gente é maravilhoso, não, por isso que a gente se detona. Né? É o orgulho ferido mesmo, e a gente não sabe lidar muito bem com ele. Né? Agora, quando a gente acolhe, né? Por que você está assim? Não, eu estou assim porque eu tenho a impressão de que vai dar tudo errado. Não, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Também as coisas que podem dar errado, Deus é capaz de fazê-las cooperar para o bem. Ele usa elas como ingrediente. Então vamos lá. Não. O Senhor Jesus disse: a cada dia basta o seu cuidado. Então eu tenho que cuidar da quinta-feira. A sexta-feira vai vir, eu posso organizar minha agenda antes, para não ser atropelado por urgências. Mas ela vai cuidar dela mesma, né? A sexta vai cuidar dela mesma, né? Senão não dá, né, cara? Padre, você falou muitas coisas interessantes. Bom, pessoal, se eu pudesse depurar o que o padre vai falando, ia dar umas 15 lives. Mas eu tenho que pegar algumas coisas que para mim são muito importantes. O padre falou de que a gente, às vezes, não fala, né? Não mostra fragilidade, não fala, que a igreja é um lugar de acolhimento, é um lugar onde a gente pode, né, e deve mostrar a nossa fragilidade, quem nós somos e o que a gente está passando. Né? Jesus disse: eu vim para os doentes, não vim para os sãos. Né? Então, agora, padre, essa coisa do pensamento, tá? Como é importante que você verbalize. Bom, já falando do mestre da psicologia, né, que é o Freud, né? A psicanálise é a cura pela palavra. Então, e você verbalizar as coisas.
né? Tiago fala sobre confessar as vossas culpas. Foi Tiago que falou? Para ser sarados. Então, assim, o poder de colocar isso, de verbalizar isso. Por que eu estou falando isso? Vou aproveitar para falar dos palavrões. Que isso, André? Você vai falar palavrão? Vou. Vou falar os palavrões que são os transtornos de ansiedade. Então, a gente tem o TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático. A gente tem o TOC, transtorno obsessivo compulsivo. A gente tem o TAG, transtorno de ansiedade generalizada. A gente tem as depressões. Muita gente tem dúvida sobre isso, padre. Porque nós temos nós temos, não. Eles têm a depressão ansiosa, que é uma depressão, você olha às vezes a pessoa tem uma aparência muito tranquila, mas a cabeça dela está fundindo, tá? Né? Mas, Andréia, como que você está dizendo que eu tenho depressão se eu não estou paralisado na cama, se eu não estou... Não, são depressões ansiosas. Você tem a agorafobia, você tem as fobias, a fobia social e as fobias específicas. Então, falando nesses palavrões todos, padre, basicamente, os transtornos de ansiedade se iniciam no pensamento. Uhum. E você falou sobre uma coisa de invasão, né? E na TCC, que é uma das especializações que eu fiz, que a gente trabalha de forma cognitiva e comportamental, a gente trabalha muito como investigador, caçando os pensamentos. Porque muitas vezes, padre, o humor da gente muda por um pensamento invasivo que ficou imperceptível. Uhum. Então, eu não identifico que esse pensamento passou, nossa, o que você vai fazer se você ficar sem dinheiro, darará? Ih, nossa, se eu perder o emprego, passou. Aí, eu esqueci do pensamento, mas o meu humor já respondeu, né? Então, nesse trabalho, a gente faz uma caça aos fantasmas mesmo. O que você pensou? E muita gente não sabe, né? Então, essa coisa que você falou de verbalizar, né? O pensamento obsessivo, que é muito presente no TOC, né? No transtorno obsessivo-compulsivo, e em muitos dos transtornos de ansiedade, você tem esse pensamento obsessivo, né? Então, quando você verbaliza, porque muitas vezes a gente fica naquela luta, padre, por que eu estou pensando isso? Meu Deus, será que é o diabo? Será que sou eu? Será que é isso? Será que é aquilo? E eu costumo instruir meus pacientes o seguinte: o que você faz com uma visita desagradável? Se você der muito assunto para ela, ela vai ficar. Se você demonstrar um certo desinteresse, ela vai acabar indo embora. Exato. E as pessoas, às vezes, por não verbalizarem guardarem para si, terem vergonha, aquela coisa que você falou, eu sou um cristão super-herói, eu não tenho problema. Né? Então, guarda isso, e isso faz ninho, realmente. Isso faz ninho. Sim. Então, quando eu falo desse pensamento, eu consigo descredibilizá-lo. Porque, pessoal, uma frase boa que eu acho do Augusto Cury é: a mente mente. Né? A mente mente. Então, quando eu identifico um pensamento, padre, muitas vezes eu acredito naquele pensamento como sendo uma verdade. E ele é disfuncional. Sim. O que você está falando, me vem à mente duas coisas assim que eu percebo um pouquinho. Primeiro é que, eu não sei se eu vou saber me explicar, mas vamos lá. A gente está num momento em que a gente está vivendo coisas demais aqui e muito pouca coisa consistente aqui. No relacionamento? No mundo real, vamos dizer assim, no mundo externo. A nossa vida no mundo externo, que deveria ser a expressão de uma vida que brota dentro, né? Jesus comparou, né, vamos dizer assim, as obras dos discípulos dele a frutos, né? Então, o fruto é a expressão de uma vida que está fluindo.
oculta, mas está fluindo, até que chega um momento em que ela se manifesta. Pronto, virou fruto. Então, Sim. a nossa vida, a gente está vivendo pouca coisa do lado de fora, mas a gente está vivendo coisa demais aqui dentro. Né? Aquela história do estamos pensando demais e nem sempre significa que estamos pensando bem. Eu não saberia te dizer, tá, padre, o que significa isso? Eu não sei te dizer exatamente. Talvez isso tenha a ver com dispersão, isso tem a ver com a nossa dificuldade de criar recolhimento, de fazer o que a carta aos Filipenses ensina para a gente, né, de que é passar os pensamentos numa peneira, né, aquilo que vale a pena ser guardado. Né? Filipenses coloca dessa maneira, e aí te dá critérios. Olha, não passou nessa peneira, joga fora. Joga fora. Sabe? Então, eu acho que isso é uma coisa a se pensar assim, vamos dizer assim, como dever de casa, pulguinha atrás da orelha, mas às vezes a impressão que eu tenho é que a gente está vivendo coisa demais aqui, dentro a gente está quase que saindo fumacinha, e a gente está vivendo pouca coisa aqui. Quando, na verdade, é nesse tipo de vivência relacional, nesse tipo de vivência do suportar a cruz de cada dia, é nesse tipo de vivência que você amadurece realmente. A vida não acontece num tubo de ensaio que está na nossa mente. E aí, quando aí sim as coisas estão prontas ou absolutamente resolvidas aqui, é que eu vou viver. Normalmente isso dá muito errado. Você acaba se perdendo dentro e não vive na realidade, no relacionamento com os outros, no suportar o fardo de cada dia, as situações que te colocam à prova para que você possa amadurecer. Né? Ninguém amadurece só pensando, a gente amadurece vivendo, cara. E as pessoas estão numa viagem mental, sabe, até de esgotamento, por excesso de pensamento. Eu sei que isso pode parecer uma coisa muito esquisita, mas repito pela terceira vez, pensar muito não significa pensar bem. E se é verdade que a mente mente, quanto mais a nossa mente que está sendo superalimentada com alimento de procedência muito duvidosa. Né? O que entra pelos nossos sentidos o tempo inteiro é muito duvidoso. Né? Não dá para acreditar muito. Né? Nem sempre o alimento é saudável, muitas vezes é um alimento bastante intoxicante. E a gente trabalha em cima daquilo. E a gente vai embora naquilo. E a gente cria enredos na cabeça da gente, sabe? A gente fantasia que o mundo está pensando isso ou aquilo da gente. E, de repente, a gente não percebe no dia a dia, no relacionamento com as pessoas que eu tenho perto de mim, não com a multidão que eu acho que está olhando para mim. A gente não percebe nas duras provas do dia a dia, mas que são na medida que a gente consegue aguentar. A gente não percebe oportunidades de se humanizar, de virar gente e de virar cristão. Então, exemplos, né? Trazendo aqui de novo para o meu lado. Né? As pessoas leem centenas de livros sobre oração e não oram. As pessoas leem, sabe? Leem centenas de livros sobre... Né? As pessoas leem centenas de livros de autoajuda. Se você der uma olhada em qualquer livraria, entrar em qualquer livraria, naquela parte de mais vendidos, a maioria é livro de autoajuda, que na verdade são livros que te dão a impressão de que você vai encontrar uma receita que vai te eximir, que vai te tirar a responsabilidade de ter que viver. Porque você, pronto, arrumou tudo aqui dentro, e aí, pronto, agora eu estou salvo para viver a vida da melhor maneira. Quando, na verdade, tem coisas que a gente só aprende vivendo, lidando com elas. Né? Então, sabe, eu acho que a gente está num torpor engraçado, né? A Escritura diz isso, né? A gente está bebendo um vinho inebriante, sabe? Inclusive nós cristãos, que está demais. E que está inebriando a gente, ou seja, que está deixando a gente tonto, incapaz de usar o raciocínio de maneira serena, equilibrada, pausada, né? E isso é muito, muito, muito ruim. A segunda coisa que eu queria, e aí que eu acho que talvez seja interessante para isso, recolhimento. Colocar limites no que eu exponho os meus sentidos. Né? Saber usar a peneira para ver o que vale a pena ficar até o final do dia, o que não vale. Né? Pessoa ansiosa, ela às vezes vive um negócio de manhã,
e de noite ela e às vezes foi uma coisa mínima, né? Mas de noite ela ainda está fantasiando em cima daquilo. Quer dizer, peraí, meu irmão. Tá ruminando Aquilo, sabe? Então, e a segunda coisa, André, que eu acho que a gente pode tentar também retomar, né? No cristianismo, práticas de conversa com qualidade são constantes, né? Então, você falou da necessidade de falar, né? A necessidade de ter diante de si o pecado, né? O nosso amigo Davi que o diga, né? Eu tenho o meu pecado diante de mim, né? Tá aqui, né? Eu não tô escondendo ele nas costas e ele não está me esmagando. Eu peguei e estou trazendo ele para cá, né? E quando a gente coloca ele aqui, a gente metade do poder dele sobre a gente cai, né? Porque a gente de repente começa a dar nome aos bois, né? E às vezes é importante dar nome aos bois, né? E o Espírito Santo não vai deixar que a gente dê nome aos bois para nos desanimar. O Espírito Santo vai nos ajudar a dar nome aos bois para a gente não levar uma coça dos bois, para a gente não levar uma pisa dos bois, né? Mas o cristianismo sempre foi um ambiente muito propício a essa troca, a essa partilha com qualidade. Não é um falar por falar, né? Porque as pessoas ansiosas, a tendência delas, em alguns casos, é também entrar numa verborragia muito grande. Mas falar por falar não é o caso. Mas se você tem um espaço de fala e de escuta qualitativamente bom, muita coisa legal, você dá espaço para Deus fazer muita coisa legal, né? Ele está entre a gente, né? Nessa dinâmica aqui. Então, seja a prática da confissão, que na Igreja Católica é comum, seja a prática da mentoria, ou da direção espiritual, ou do aconselhamento, o nome que se dê. Mas tudo isso significa, eu estou diante de alguém que vai ser capaz de me ouvir sem, a cada vez que eu digo uma coisa, franzir a testa, né? Alguém que vai saber me ouvir com ponderação, alguém que também está vivendo coisas e de repente vai dizer para mim, cara, você não é o único, você não se sente, sabe, a pior pessoa do mundo por eventualmente estar sendo invadido por certo pensamento, porque isso acontece, né? E vai poder dividir comigo experiências também. Então, ter esses espaços é muito precioso, né? Esses espaços, vamos dizer assim, micro, mesmo na igreja hoje, a gente dá atenção exagerada, às vezes, a só aquilo que é para a galera, né? Então, só tem valor aquilo que é feito para muita gente. Não. Eu tenho momentos em que eu faço coisas para muita gente e tem momentos em que eu estou sozinho com um. E estou ouvindo. E tô valorizando como o salmista ensinou. Por que você está assim? Me conta, né? E por aí vai, né? Então, esse era o jeito de Jesus lidar, né? Jesus falava para multidões, mas ele gastou tempo lá com aquela samaritana, com quem ninguém jamais imaginaria que ele devesse gastar mais de 5 minutos, né? Jesus teve paciência com Nicodemos, que ia lá de noite para ninguém ver. E tá bom, cara, é essa hora que você quer vir? Chega mais aí, vamos bater um papo, né? Então, Jesus fazia esse trabalho. Jesus não lidava com cabeçada, Jesus lidava com gente. E ele sabe que gente precisa de momentos em que se sente fazendo parte de algo grande. Aqui é a igreja. E gente precisa de momentos em que eu vou estar diante de uma outra pessoa, com nome e sobrenome, e essa pessoa vai me ouvir com misericórdia, né? E vai talvez se identificar com o que eu estou dizendo, e também vai manifestar talvez a fragilidade dela diante de mim. Esse tipo de... Isso é muito cristão. E a gente não pode perder esse tipo de oportunidade. Né? Você está falando uma coisa, na terapia sistêmica, a gente diz que a ansiedade, ela aponta muito, porque assim, nós temos o desafio, olha que coisa louca, a gente tem o desafio de ter autonomia e de ter pertencimento. E a autonomia fala de ir, pertencimento fala de ficar, né? E o nosso desafio é esse, é ir, mas sentir que eu pertenço. Então, esse acolhimento de Jesus, o tete-a-tete, pessoa para pessoa, e o que acontece nas igrejas, o que deveria acontecer nas igrejas, traz esse pertencimento. Quanto mais eu pertenço, menos ansioso eu fico. Porque me parece que o ansioso, ele está flutuando, sabe, padre? Uhum.
sabe? Uma pessoa meio sem âncora, é uma pessoa que tá assim. E isso que Jesus faz lá e senta com a samaritana e dá aquela atenção, faz, meu Deus, eu pertenço, Sim. né? Eu pertenço, eu estou sendo acolhida. Isso baixa muito esse estado ansioso, Exato. né? Agora, outra coisa que eu ia te falar, padre, pessoal, a gente estava conversando outro dia aqui em casa, o padre Antônio veio jantar aqui com a gente, e a gente suga ele de canudinho, vem os meus filhos, as minhas noras... É a minha família crente. Suga ele, pergunta tudo, ele fica, tipo assim, quase que não dá tempo dele comer, né? Mas você falou uma coisa aí, bem no comecinho da live, que a ansiedade, ela nos rouba de experimentar o agora, né? Por estar com essa desconexão pensamento e ação, eu não estou no agora, né? E hoje tem muitas meditações, e vamos falar de meditação sem linkar com religião, tem uma chamada Mindfulness, que é a atenção plena, né? Desenvolvida por dois cientistas, um de, acho que Cambridge, o outro nos Estados Unidos, que eles fazem o exercício de que a pessoa mantém a atenção no agora. Então, os exercícios são os mais ridículos possíveis, mas que a gente não faz. Do tipo, pegue uma maçã, olha a cor da maçã, bote a maçã na boca. Tem coisas que nós deveríamos fazer, mas a gente come a maçã pensando no trânsito que vai estar ruim e tal, né? Pensando numa coisa que a gente conversou outro dia, que você estava falando com a gente aqui, sobre a famosa cena, eu acho que é Lucas 12, sobre Marta e Maria. Lucas 10, Né? É Lucas 10? É. Eu acho que para vocês, né, padre? Para mim, acho que é Lucas 12, não sei. É 10. Lucas é igual. Lucas, os igual? salmos é que a gente está um número abaixo. Mas então é Lucas 10. É igual. Lucas 10, 38. Lucas 10. Isso. 40 ou 42, para quem quiser depois estudar. Isso. Porque tem muito crente hoje, né, padre, que nunca nem leu a Bíblia, né? Muito católico, muito evangélico, nunca nem leu a Bíblia, mas... então leia a Bíblia, pessoal. Vamos ler. Estão no Facebook. Estão no Facebook. Essa cena fantástica que é as duas irmãs. Né? E Marta rodando para lá e para cá, rodando para lá e para cá, e fazendo coisas que são necessárias, né? Mas eu preciso ter prioridades. Exato. Isso é uma coisa que um ansioso não sabe medir. Prioridade. E a Maria assentada aos pés, curtindo aquilo ali, né? Exato. Tá diante do mestre, ouvindo o mestre falar, ela joga toda a atenção dela para aquilo. E Jesus fala, né? Marta, Marta, você está ansiosa por muitas coisas? E Maria escolheu a melhor parte. É a parte de hoje, meu Deus. É a parte de hoje. Eu acho que eu comentei contigo que eu tinha visto um comentário bíblico dizendo que a palavra que Jesus usou, Marta, tu andas inquieta, ou então tu andas agitada. A palavra grega original que está no Evangelho de Lucas é uma palavra que pode ser traduzida ao pé da letra como tu andas ausente. E eu acho que é uma boa maneira de vamos dizer assim, de detectar, né, o que é o negócio da ansiedade. Quer dizer, você está ausente, você não está aqui. Na verdade, você está em todo lugar e não está em lugar nenhum. Né? Porque você não está vivendo de novo. Né? A questão é que você não está vivendo porque você está você está sendo algoz de você mesmo na medida em que você está sempre criando uma urgência que passa na frente daquilo que é importante. Né? Então, o ansioso sempre ele é interceptado por urgências. Né? E as urgências têm que ser resolvidas. E o problema é que fica para depois, às vezes, o que é o importante. Né? É como você falou, quer dizer, o cara não tem percepção da gradação, né, que as coisas da vida têm. Né? Então, é mais importante, por exemplo, você visitar uma pessoa que está em risco de morte, por exemplo, do que você fazer uma compra de
de alguma coisa lá para sua casa, porque disseram que tá barato em tal lugar. Mas o ansioso está arriscado ele deixar de visitar uma pessoa que disseram para ele, olha, se não visitar logo, vai morrer, porque disseram para ele que agora vai lá, corre lá, porque tem que comprar logo, que aquilo ali está barato em tal lugar. Quer dizer, ele é pego por uma urgência que acaba tomando o lugar daquilo que é importante de fato. Mas, na verdade, isso para voltar aí para a história da nossa amiga Marta, né, que é um pouquinho da gente, né? Ausentes. Né? Ausentes. Quer dizer, parece que eu estou aqui, mas não estou. Né? Parece que eu estou vivendo esse momento, mas não estou. Eu simplesmente cumpri uma tarefa. Né? E aí, quando termina aquilo, eu não tô mais feliz, eu não estou mais pleno, eu não estou mais preenchido, porque eu vivi algo legal. Eu simplesmente estou aliviado porque eu cumpri mais uma tarefa. E como o ansioso normalmente ele é viciado em adrenalina, né? Então qual é a próxima? Manda a próxima tarefa. Isso vira aquela rodinha do hamster, né? Sabe, o hamster está ali correndo, 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 chega uma hora que ele tropeça e ele cai, né, para fora da rodinha. Mas, gente, por que a gente se maltrata tanto, né? Então... Não, padre, outra coisa, a gente vê cenas familiares, né? Isso é muito comum. Psicólogo é uma raça ruim, padre. André, olha só, o Instagram vai derrubar a gente já, tá? Já, nós vamos fechar, vamos terminar. Vamos deixar um gostinho de quero mais, pessoal, porque depois vocês votem aí se vocês querem que a gente faça mais live, a gente obedece. Mas, padre, cenas, né? Psicólogo é um bicho ruim, psicólogo fica sempre observando, né? Observando. E assim, umas cenas que me chamam muita atenção são aquelas famílias reunidas e cada um com seu celular, né? Então, assim, o importante... Eu estou ausente, quer dizer, nossa, que família unida, tá todo mundo sempre junto, mas sim, eles estão sempre ausentes, né? Perdendo a oportunidade do relacional, né? Gente, cadê o padre? Foi embora? Deu uma parada. Acho que caiu. Caiu ou não caiu? Tá para cair. Não, caiu. Vamos fechar. Aí, já estão falando, queremos mais lives. Pessoal, vai cair. Olha, foi maravilhoso, padre. Muito obrigada por ter dado seu tempo aqui. Para mim, pessoalmente, foi maravilhoso. É sempre maravilhoso te ouvir. Me acrescenta sempre muito ouvir você, me faz meditar bastante.